galera, tô aqui num cenário novo, ó, coisa chique, gente. Vocês reconhecem esse cenário aqui de algum lugar? Pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo com o meu amigo Thiago Nigro, o famoso Primo Rico. Coisa que vocês me pedem o tempo todo, mas não depende de mim, gente, depende dele querer, né? Pô, quem sou eu na fila do pão pra gravar um vídeo com o cara? A agenda do cara, meu, coisa louca. Mas hoje ele topou a gente gravar aqui, né, mano? Que isso, cara. Tô muito feliz e eu vou explicar o que aconteceu, galera. Toda hora recebo mensagem no direct, lá no Instagram, comentário, falando: Duda, e esse negócio aí do fundo do Primo Rico aí? É, fundo do Primo Rico pega meio mal, né? Desse fundo de investimentos do Primo Rico. Eu já acostumei com as piadas já, É, cara. imagino, né? Só não vi uns memes ainda. É, dá pra botar no fundo aí? Cada coisa, né, Kaique? É, gente besta sempre tem, né, gente? Aí, a galera fica me perguntando direto, e hoje, ó, a gente tá gravando o vídeo aqui, é segunda-feira, né? Hoje eu acordei, tinha um monte de mensagens. Eu falei, cara, será que o Thiago gravaria um vídeo comigo, mano, pra explicar? Porque ninguém é melhor do que ele, que é o criador do negócio, né? Aí eu mandei mensagem, né, depois dá até pra pôr na tela aí, né? Mandei as mensagens aí, falando: fala, mano, tudo beleza? Cara, quando você não estiver conversando com o Warren Buffett ou com o Elon Musk, se sobrar um tempinho pro Primo Pobre pra gente gravar, e ele topou, né? E falou: cola aí hoje aí que a gente pode bater um papo e tal. E a ideia é trocar ideia com ele pra gente explicar como que funciona, o que é esse negócio aí do fundo de investimento do Primo Rico e tal, né? Então, você pode dar uma força aí pra esclarecer? Pô, que isso? Primeiro, é uma honra pra mim, né? Segundo, daqui a pouco você vai ter que mudar o nome do canal aí, cara. Porque você já tá muito rico, não tá não, cara? Tô nada. É, tá Continua muito em rico. Osasco, meu. Ah. Ó, eu fiquei, acho que uns 5 minutos dando volta no quarteirão pra não ter que pagar estacionamento, até achar uma sei. vaga. É nada, cara, mas, pô, parabéns pelo seu trabalho. Pô, tá Valeu. ajudando um monte de gente no Brasil, com certeza. Pô, você se comunica muito bem, ensina muito bem. Espero que, pô, você tenha uma jornada longa e ensine a galera aí. Amém. Tô torcendo pra isso também. E aí uma coisa que eu quero falar, galera. Isso aqui não é pago, não é vídeo combinado. Inclusive, eu que pedi pra gravar esse vídeo com ele, tá? Não foi tipo, o Duda, vem gravar aqui pra divulgar meu fundo de investimento. Não, eu que pedi, porque eu quero esclarecer isso, porque eu acho bem interessante. Só que aí tem aquele ponto, galera. Eu nunca fui investidor. Eu nunca fui especialista do mundo de finanças e tal. Então, o que eu falo mais no canal é sobre mudança de mentalidade, como não ficar fazendo asneira, como baixar o nível e não querer ter coisa cara sendo que você é pobre. E a parte de investimento, mentalidade também ele manja pra caramba, mas de investimento ele manja 1000 vezes mais que eu. Então, eu vou tirar dúvidas aqui, galera, e não são só dúvidas minhas, suas, tá? São dúvidas minhas. Tipo, a ideia não é assim, ensina aí pro pessoal, não, ensina eu também, que eu também quero aprender. E aí só vai ter 2 regras aqui, galera, ó, eu tô no estúdio do cara e tô querendo botar a regra, hein, galera? Você que manda Ó, hoje aqui, pô. Primeiro, não pode falar termo difícil. E segundo, nada de ficar falando palavra em inglês que eu não sei o que é, porque eu não quero ser humilhado em público aqui, tá, galera? Vamos lá, vamos começar esse negócio. Eu separei algumas perguntas aqui. Posso começar, Thiago? Vamos lá. Pô, tecla SAP apertada, pronto, tá valendo. Vamos lá. Primeiro lugar, isso que você está lançando é um fundo de investimento. Ok. Pelo que eu sei, o pouco que eu sei, um fundo de investimento é um lugar que você bota o seu dinheiro para alguém ficar gerenciando e você não ter tanto trabalho de ter que ficar acompanhando as coisas, de ter que ficar perguntando, de ter que ficar movimentando, tirando daqui, pondo para lá. Então, a princípio, a maior vantagem do fundo de investimento seria você não ter o trabalho de ter que ficar mexendo nas coisas, e a maior desvantagem seria você ter que ficar pagando taxa? É mais ou menos isso. A vantagem de um fundo de investimento, geralmente, é você não precisar se preocupar, não precisar pensar, né? E você colocar num fundo onde você tem uma gestão profissional que vai tomar as decisões para você. O lado ruim é que você geralmente paga por isso, tá? Só que isso daqui pode não ser o lado ruim necessariamente, porque às vezes pode ser um lado bom. Quem que vai manjar mais de investimentos, né? Às vezes você que nunca investiu. Começando agora. Ou às vezes, cara, um cara que está há 30 anos no mercado e que tem uma equipe de pessoas ajudando ele a analisar. Então, assim, o preço, ele nunca é ruim, né? Ele pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo, né, da qualidade do serviço. Acho que é como qualquer coisa, né? Então, por isso que o lado ruim é a taxa, mas na verdade pode ser bom para muita gente. Agora, isso daqui, a gente está falando de um fundo de investimentos. Um fundo de investimentos em previdência, ele não é bom só por você ter um gestor te ajudando a escolher ativos, né, ou investimentos. Ele é bom porque ele também te dá benefícios tributários, ele te dá benefícios de imposto de renda, você vai pagar menos imposto, tem mais segurança, tem uma série de outras coisas, né? Então, de uma forma geral, é isso. E aí, a gente tem fundo de investimento, que vai ter um monte
monte de investimento só na renda fixa, tem fundo de investimento que vai ter um monte de investimento em vários tipos de ações, tem fundo que é para previdência privada, que é o teu caso. E aí, a previdência privada, então, é um esquema que você vai pagando, porque lá no canal eu ainda não fiz aula sobre previdência privada e nem sobre fundo de investimento. Lá, como a gente está começando e tentando sair todo mundo da desgraça, da crise, de dever para todo mundo. Tem uma galera que já saiu aí que eu tô sabendo, né? Tem, graças a Deus, eu recebo mensagem todo dia de gente que tá Parabéns. indo bem. Então, eu tenho muito cuidado ao já começar a falar sobre ações, fundo imobiliário, ouro, dólar, essas coisas, porque para quem está começando, como eu prefiro ir com calma para não meter os pés pelas mãos, né? E aí, no caso do seu fundo de previdência privada, como que funciona? Pelo que eu entendi, ele chama fundo grão, arca, que já vou perguntar aqui, você vai explicar aqui que é esse negócio de arca. E aí, uma previdência privada. A previdência social é aquela que o governo nos paga, uma mixaria, se a gente conseguir se aposentar, e dependendo de quem vai estar trabalhando na época para pagar o que a gente vai ter para receber, né? E a previdência privada é aquela que você vai pondo uma grana todo mês e lá na frente você vai ter a sua aposentadoria, mas não a do governo, a do teu próprio dinheiro que você investiu lá. Seria isso? É mais ou menos isso. Tá. Né? Pensa que assim, a previdência social, né, ela é uma grande pirâmide. Então pensa que quem está aposentado hoje, na verdade, está recebendo a sua aposentadoria dos trabalhadores que estão trabalhando, tirando uma parte do salário e pagando. Né, para o futuro, né, para a Previdência Social. Só que o que acontece é que, com o passar do tempo, quando eu e você, por exemplo, estivermos mais velhos, ferrou, porque, cara, a gente vai estar lá mais velho, vai ter mais pessoas mais velhas e vai ter menos gente contribuindo. E hoje, a situação já é delicada. A gente tem um negócio chamado déficit. Déficit é o prejuízo. Então, você tem lá o quanto a galera recebe de aposentadoria e tem o quanto o trabalhador ele contribui. Tá. A diferença aqui nos últimos 4 anos foi de R$1 trilhão. Então, hoje já está quebrado o negócio. Hoje, por isso que tem aquelas coisas de reforma da Previdência, tal, que se não fizer o Brasil vai quebrar, sei lá o quê. É por causa disso. Isso aqui só tende a piorar. Então o governo teve a brilhante ideia, falou assim, cara, eu vou obrigar o trabalhador a guardar pro futuro. Aí deu nisso. Aí o governo fez isso, aí ele falou, pô, mas se tem uma grana aqui guardada pro cara que só vai se aposentar daqui a 30 anos, por que eu não pego essa grana e faço alguma coisa com ela? Eles começaram a fazer um monte de coisa, aí ferrou. Aí criou-se a brilhante ideia de fazer uma previdência privada. Ou seja, ela é privada, né? O trabalhador que faz, ele que cuida, né, da previdência dele. E aí os bancões tem uma arte de transformar coisas boas em coisas horríveis. Aí pegaram lá as previdências... Para ganhar para eles mesmos, né? Para ganhar para eles, por isso que é bom, né, ser sócio de bancão, né, cara? Aí eles fizeram uma previdência privada, que é um ótimo veículo de investimento, só que eles botaram taxas abusivas, etc. E aí ficou ruim a previdência privada. Então hoje tem mais de R$1 trilhão em previdência privada no Brasil. Só que desses R$1 trilhão, mais de 500 bilhões não batem nem o CDI. Pô, e eu e você... Mixaria, né? Qualquer porcaria já é melhor que isso, né? Pega lá com R$30 Tesouro Selic, você bate já a maior parte das previdências, né? Caramba, então tem um monte de previdência e a grande maioria, ou uma boa parte, rende menos do que quase que uma conta digital de um banco qualquer, do Nubank, do Banco Inter, qualquer coisinha assim, já rende mais do que essa previdência e a previdência ainda tem um monte de taxa em cima. Um monte de taxa, cara. E imposto pra caramba, né? Tem uns... Assim, ela pode ser é igual o carro. Cara, o carro é ruim. Sei lá, dá pra ter um carro bom, um carro ruim. A ação é ruim, dá pra ter ação que sobe, ação que cai. Previdência é a mesma coisa. Tem previdência boa, previdência ruim. E a maioria hoje é ruim. Né? E a galera não sabe, vai descobrir quando? Lá na frente. Porque quando você fecha uma previdência, você tem tipo um documento que fala quanto ela pretende render e tal. Tem tipo uma parada assim. Ela tem um pouco da filosofia dela, regulamento. Lâmina, sei lá qual que é o nome. Tem a lâmina do produto, aí tem um regulamento. Porque quando você bota o dinheiro num fundo de previdência, não é que o gestor faz o que ele quiser. Você vai botar na previdência que já tem um regulamento do que ela vai fazer, entendeu? Aí no caso da Arca, né, ela já tem na estratégia dela que ela vai investir conforme a filosofia da Arca. Então ela não pode pegar o dinheiro e fazer outra coisa. É isso que ela vai fazer. Mas aí, pensando assim, normalmente quando a gente ouve previdência privada, a gente já pensa em aposentadoria. Você diria que a previdência privada, é o que você falou, né? Tem algumas que são muito boas e algumas são ruins pra caramba. Vamos usar o exemplo do grão. Você acha que é a melhor opção para quem tá pensando em aposentadoria, mas é uma boa opção para quem não tá pensando em aposentadoria? Aí não. Assim, a previdência da Arca, ela é uma previdência para você investir por longo prazo. Então assim, se você está pensando no curtíssimo prazo, putz, não é lá que você vai colocar seu dinheiro. Aí você vai colocar no conta corrente remunerada, Tesouro Selic, Fundo DI, essas coisas. Então a Arca é para quem está pensando no longo prazo. Porque no curto prazo,
prazo, a previdência não tem muitas vantagens. Mas quando é por longo prazo, aí ele tem muitas vantagens. Por causa dos juros compostos e do imposto que é menor. Exato. Assim, tá. só a previdência privada pode fazer você chegar em 10% de imposto lá na frente. Né? Um outro investimento, você vai pagar 15% de imposto, 20%. Por causa da tabela regressiva. Então, o imposto de renda da Previdência, a partir de, sei lá, 10 anos, não sei quantos anos, ele é muito mais baixo do que o imposto de um CDB ou de um Tesouro Direto que dure até 2045, por exemplo. Perfeito. E não só isso, né? Assim, tem uma coisa também que, assim, imagina um problemão de você ser do governo, cara. Você precisa ficar criando formas de arrecadar mais imposto, ganhar mais grana. E aí, lá em 2004, criaram uma coisa chamada Come Cotas. Come Cotas é o seguinte, quando você tem um fundo multimercado... Que é o quê? Fundo multimercado é que tem um monte de coisa dentro. É, um fundo que vai investir em ações, renda fixa, fundo imobiliário, um monte de coisa. Aí imagina para o governo, ele pensa num cara que, por exemplo, te assiste, que é um cara que está pensando no futuro, pô, o cara sabe se aposentar bem, ganhar uma grana no futuro. O que um cara assim pensa? Ele fala, vou investir pro futuro, porque lá na frente eu quero ter grana. Aí você vai investir em algum fundo e você vai ficar, por exemplo, 50 anos... Sem pagar nada. Sem resgatar. Aí o governo falou, não, como que eu vou ganhar imposto em cima disso? Aí ele criou o Come Cotas. O Come Cotas é assim, ó, imagina que eu tenho 100 mil reais investir. Aí agora eu tenho 105 mil reais. Eu tive 5 mil de lucro. Aí o governo fala, não, eu vou tirar um pouquinho de imposto disso daqui. Aí ele tira um pouquinho de imposto. Mesmo sem você querer resgatar e sacar nada, eles vão lá e tiram uma parte. Exatamente. Então os fundos multimercado geralmente têm isso. É anual? É semestral. Semestral? 2 vezes no ano. E aí vai tendo isso daqui. Então você vai sempre pagando imposto. Aí o dinheiro que você pagou de imposto, ele some. Então daqui 50 anos, dá uma diferença muito grande. E a Previdência, ela não tem Come Cotas. Então assim, é um benefício muito grande. Só para você ter uma noção de uma diferença, ó, se você investisse 100 mil reais para 30 anos, a mais ou menos 14% ao ano, numa previdência, ou seja, um investimento que não tivesse Come Cotas, que um investimento que tivesse Come Cotas, a diferença seria 100 mil reais virarem 4 milhões e meio sem Come Cotas, contra mais ou menos 2 milhões e 800 Nossa, tirou num 1 fundo milhão normal. E pouco aí. É muito grande a diferença.